E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje, eu já tenho alguns vídeos próximos disso, tá? De novo, não teremos nenhuma novidade, apenas reflexões complementares. Além de trabalhar a minha vaidade e a minha obsessão em criar vídeos, né? Eu gosto de viver as provocativas. Pois bem, falaremos de consciência, inconsciência, subconsciência, pré-consciência e consciência. Consciente, inconsciente. Esqueci o mais importante, gente do céu, a não consciência. Única e exclusivamente para falar da não consciência que estamos aqui. Então, consciente, inconsciente. Vamos seguir o padrãozinho para eu não me perder de novo. Então, consciente, inconsciente. Aí nós temos subconsciente, pré-consciente. E o não consciente. Vamos lá. Na verdade, eu nem sei se isso existe, tá? E com muito respeito aos psicanalistas que vêm antes da psicologia, os psicólogos, os psicanalistas com os cursos longos de 3 anos, né? Salve para vocês. Não descartando aqueles que se formam em psicanálise em 4 meses online, tá? Cada um, mano. Mas eu mesmo tenho 6 livros publicados e eu não sou escritor, tá? Então, eu não tenho propriedade nenhuma para falar da psicanálise, exceto ser um analisando há 23 anos, tá? Que mais? Não diretamente, né? Existem pausas e mudanças de analistas. Quando eu iniciei meu curso de psicanálise 5 anos atrás, um curso de 3 anos, que eu não terminei ainda, obviamente eu estudei, né? Porque a psicanálise nada mais é do que o estudo do inconsciente, ponto. Entre outras coisas, conforme seus desdobramentos, mas obviamente tudo isso vindo do tio Freud. Então é o estudo do inconsciente, ponto. Simples assim. E tem uma divisão, né? Nós temos ali o consciente, o pré-consciente, subconsciente e o inconsciente. Mas é muito interessante, cara, porque todos esses estudos, esses ensaios, de uma forma obsessiva que eu vivo, é através de um estudo da vida, é através de um estudo a mim, é através da prática da observatividade, que é a atividade de observar, conforme eu criei essa palavra e eu adoro. Acho que não existe observatividade, tá? Desde o meu primeiro livro, desde 2010 eu escrevo observatividade, eu acho que não existe. Se existe, de novo, acontece como tudo acontece comigo. Já existe, eu descubro por mim e aí eu falo, nossa, que legal, já existe, olha só. Bem prepotente mesmo. Tá tudo bem, vamos rasgar a vaidade, vamos trabalhar. Ultimamente nós estamos trabalhando bastante isso, né? Para aqueles que se identificam, traduzir para suas verdades e criam seus próprios caminhos. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro, não sou dono de nenhuma verdade. Não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade, minha verdade muda. A não consciência se mostrou para mim quando eu comecei a entender os aspectos migratórios da doença da adicção. E é muito legal porque é realmente intrigante quando eu converso com algumas pessoas, não as pessoas que vêm a mim, talvez até as pessoas que venham a mim, mas não numa ordem de trabalho. Mas quando eu troco no meu social com alguém,
novo, inclusive, uma pessoa nova, né? Aí, obviamente, por todas as minhas vitrines, é comum as pessoas quererem saber sobre o vício, a recuperação. E é interessante porque existem pessoas que não têm nenhuma intimidade na realidade do vício. E quando eu falo, caralho, mano, eu usava 20 êxtases. Mas como assim? Porque ela já tinha tomado de repente meia balinha. Falou, não, eu usava 20. Virado de 2, 3 dias. Porque o problema não é só a cocaína. Tem várias drogas que detonam, né? Existem detonações adictivas, que nem mesmo são de drogas. Vícios em jogos de aposta, vícios na internet, diga-se de passagem, né? Todos os nossos facilitadores da qualidade digital, as inteligências artificiais, a vida simulada, os facilitadores através de aplicativos, todas essas coisas elas criam realidades de adicção, tá? Fanatismos religiosos, políticos, econômicos também são traços de adicção. Então, em um dos meus estudos, e conversando com uma pessoa especificamente que eu troquei esses dias, de uma ordem de amizade, né, através de um outro amigo, que eu encontrei meus camaradas, e aí tinha uma pessoa lá que ficou todo encantado com o meu trabalho, porque ele é comunicólogo e tal, e tem na família alguém que viveu o aspecto do vício, então é comum trocar ideia. Só que é uma pessoa mais caretona, né? E aí quando eu comecei a falar, ele falou, mano, mas... Eu falei, velho, é o seguinte, a gente consegue trocar ideia pelas questões científicas, medicinais, comprovatórias, mas também é importante que tenhamos ali um olhar sem juízo de valor na questão subjetiva do que representa o meu vício. E é interessante porque existe sempre um bloqueio. E aí quando eu comecei a explorar um pouco mais de uma forma menos técnica, nós chegamos na questão da migração. E eu falei, cara, perceba uma coisa, essas realidades das questões do mundo digital, eu hoje vivo as migrações consciente, mas que em algum momento foram inconscientes. E quando a gente pensa em consciente e inconsciente, tem que enxergar que tudo que nós experimentamos junto aos nossos 5 sentidos, visão, olfato, paladar, audição, tato completo, fica registrado dentro de nós, tá? Então, desde as primeiras constituições na barriga da mamãe, nós já temos registros dessas experiências sensitivas dos sentidos, ok? Então, tudo que vemos, tudo que tocamos, tudo que ouvimos, tudo que cheiramos, sem que seja pó, tô ligado, hein? E nem esmagar remedinhos. Tocamos, fica registrado dentro de nós. E mesmo que a gente não queira, existe uma ligação aí entre a questão do inconsciente, de uma lembrança, de uma memória, de uma sensação, sinestésico, não importa.
O filtro entre a consciência e o inconsciente, ele tem ali o subconsciente como um intermediário, ou pré-consciente, mesmo que tenha algumas diferenças, é quase a mesma coisa, tá? Então, vamos colocar em visões aqui. Eu, antigamente, cheirava pó. Quando eu parei de usar, ao ver o prato, que é de comida, inconscientemente eu lembrava de cocaína. Então ainda era fresco o nível de associação ao prato e o pó. O inconsciente fazia com que, até mesmo ao preparar uma tapioca, aquele pozinho branquinho, o primeiro movimento que eu pensava era em esticar carreiras. Trabalhando uma neoformação de uma nova consciência, eu tive que transformar todo aquele cenário ao que realmente correspondia. Um prato de comida e a tapioca para comer. Não é o prato de pó a ser esticado de carreiras e nem mesmo esquentando o prato para 99, né? Dentro desses movimentos, é muito comum escutarmos, né? Ai, mas isso foi feito pelo meu inconsciente. Calma aí, vamos pensar. Foi feito pelo inconsciente, pelo subconsciente, ou será que talvez já fosse a própria consciência? Quando a gente pensa em recaída, quando a gente pensa em lapso, muito comum escutarmos, cara, foi do nada. Será que foi do nada? Ou ali já existia momentos onde você resistiu ao abuso, lutou para ficar sem usar, sofreu um acúmulo energético, promovendo um recalque, um recalcamento, uma repressão, não conseguiu escoar aquilo. Aquilo pode ter sumido da consciência, mas ainda está no subconsciente, consciente, inconsciente, subconsciente. Quero cheirar pó, não vou, tô limpo. Vai pro subconsciente, entra no inconsciente. Passa-se dias, semanas, acumulou. Não se masturbou, não treinou, não rezou, não foi no grupo, não foi na terapia, não usou remédio, não trabalhou, não estudou, não arrumou a cama, fez nada, tá? Com todas as energias acumuladas. Foi promovido, tá namorando, ganhou 5 quilos, fitness, harmonização, treino pago, bibibi bababá, da moda fitness, tá feliz, fez um mês limpo, foi numa festa, se expôs, passou lá pro camarada, usou do nada ou tava aqui no inconsciente? Ou estava ainda no trânsito do subconsciente? Será que não foi de uma forma consciente, mas em uma não consciência da presença do inconsciente? Outro cenário.
as migrações. Não tem conhecimento. Tá seco, depois da clínica, 90 dias, ressocialização. Não vai para grupo, não faz terapia, não usa remédio, não treina, não estuda, não espiritualiza. Que é isso, tem que fazer. Quer parar de usar droga usando? Quer parar de usar droga sem fazer nada? Não vai descobrir novos prazeres, não vai descobrir novas verdades? Vai dar merda. Que tem a cura da providência divina, mas exerce então diariamente os mesmos, certo? Tá ali. Não pode beber, não pode usar. Começa a ficar viciado em pornografia, masturbação, sexo. É casado, começa a trair, mentir, sair com prostitutas para não dar goela no casamento. Migração não consciente, pois não sabe ainda que isso faz parte, sendo assim algo de identificação para quem se identifica e isso fizer sentido, das origens ainda da doença da adicção, cruzadas, paralelas, justapostas, complementares, antagônicas, não importa como você vai enxergar, tá? A partir do momento que você exerce alguma coisa desse tipo, é um escoamento de energia ainda do aspecto de uso, da cocaína, da maconha, da metafetamina, do crack, da heroína, do K2, do êxtase, do MDMA, do microponto, do LSD, maconha, haxixe, skunk. O que mais que tem de droga aí, galera? Ketamina. É droga que não acaba mais essa porra. Tá ali, não usou. A energia escoou nessas outras rasas e imediatas ilusões de prazeres e fugas do desprazer da realidade. Aí você fala que é inconsciente. Não deixa de ser inconsciente, não deixa de ser o subconsciente. Em contrapartida, ainda é de uma natureza não consciente, pois não há consciência, não existe conhecimento, não existe saber, não existe prática, não existe execução ao que corresponde o entendimento e a compreensão do mesmo termo origem da adicção, do álcool e da droga, psicofármacos, vícios determinantes, migrações não conscientes. Tô sentindo isso, mas é de uma forma inconsciente. Ok. É inconsciente ou não consciente? Porque tudo que é inconsciente já foi uma vez consciente, tá? Agora vamos lá. Vamos deixar complicado isso. Tá muito fácil. O que será dentro do mistério da vida que nos coloca de frente com pensar em alguém ou alguém te chamar? Mexer em tal coisa e essa tal coisa aparece na propaganda do YouTube. Sonhar com X coisa e essa X coisa acontece na semana. O que acontece com esses mistérios, esses enigmas? É difícil de explicar, existem várias formas, né? Mas vamos ainda explorar a consciência, o inconsciente, o subconsciente
o pré-consciente e a não consciência. Alright? Pensemos que tudo isso existe em um paralelo às mesmas coisas conectadas a um cosmos subjetivo universal, onde todos nós somos frutos de uma mesma fonte, que pode ser chamada de consciência coletiva, consciência universal, ainda para piorar, inconsciência coletiva, o inconsciente coletivo. Além do consciente coletivo, tem o inconsciente coletivo. Nesse aspecto não existe a não consciência coletiva, ou talvez exista. Pensando bem junto aqui com vocês, talvez exista. Porque existem algumas pessoas que se despertam e outras que talvez não precisem disso, e às vezes eu até me assusto achando que elas estão certas, e talvez nós que pensemos ter despertado estejamos então mais confusos e perdidos do que aqueles segmentados aos padrõezinhos. Só que uma vez de frente com tamanhas verdades, não tem mais como voltar. Mas enfim, então, em um rebate da não consciência, a gente pode enxergar através da consciência coletiva, porque a consciência coletiva é mais ou menos isso que vivemos, essas trocas, elas são conscientes e coletiva. Então, em uma egrégora subjetiva, as nossas tramas invisíveis, cósmicas, universais, elas estão em compassos próximos. Aquilo que não é orado entra na subjetividade invisível da nossa inconsciência coletiva de identificação, tá? Se a não consciência é o estado de não ter nenhuma impressão dos 5 sentidos, então o inconsciente coletivo, ao se manifestar em nós, mesmo que não tenhamos vivenciado a captação dos nossos 5 sentidos a um registro de consciência, mesmo que imediatamente jogado ao inconsciente, é a inconsciência coletiva, universal, cósmica, que pode fazer com que, então, não exista a não consciência. Mas ainda assim eu acredito que exista a não consciência, porque a não consciência, ela entra também numa realidade de não ter o mesmo. Mas no campo da inconsciência coletiva, universal, ou a consciência coletiva, consciência cósmica, tudo há. Então ainda assim podemos nós, dentro de todos os nossos níveis, das nossas potências que temos, despertar, acordar, desvelar, revelar, invocar, intencionar, manifestar, conectar de fato a tudo que há.
Muito bom, né? Então, nossa, muito bom. Aí você pode perguntar, beleza, Fabão, mas você cheirou cola, velho? Tá doidão, mano? Não, velho. O bagulho já é assim desde criança. E do que vale saber isso? Se conhecer. Tu não vai dar um peido sem saber por que tá peidando. E aí, então, obviamente, você não vai usar droga. E se tu viver algum tipo de migração, será consciente e tu vai poder trabalhar isso. Mais importante ainda para encerrarmos é ter a mente e o coração aberto. E mais ainda para quem se identificar com isso e fizer sentido, saber de fato que não sabemos nada. Mas ao não saber nada, nos aproximamos em saber algo. E é assim que a gente vai encerrar, pois deu meu tempo e eu preciso seguir o dia. Demorou? Ficamos por aqui então. É nóis.